Salve, salve, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no Química Perfeita, né? E hoje nós vamos falar sobre cinética química, tá certo? Gente, cinética química é um assunto muito importante, é um assunto de uma relevância tremenda para o Enem e também para os demais vestibulares, e principalmente para a nossa vida, né? A cinética química, a gente vai fazer hoje a aula introdutória, que são os conceitos teóricos, o conceito de cinética química, a teoria das colisões e os fatores que influenciam na reação. E aí nas próximas aulas vamos falar sobre catalisadores, sobre a velocidade média, sobre a parte de cálculo, tá certo? E algumas aplicações. As aulas de exercício vão ser separadas agora, tá? Eu não vou mais fazer os exercícios junto com a aula de conteúdo para não ficar muito extenso. Então, vai ter o vídeo dessa aula e vai ter o vídeo posteriormente só com os exercícios relacionados a esse conteúdo, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva e bora pro vídeo. Meus queridos, vamos falar de cinética química, né? O que é cinética química? Cinética a gente lembra lá da física, né? Que envolve velocidade. E é justamente isso. Só que nós vamos mudar um pouco o nome de velocidade, né? Nós vamos chamar de taxa de desenvolvimento. Mas vamos já falar sobre isso. Se eu perguntar para vocês o seguinte, na natureza, todas as reações químicas acontecem muito rápidas ou todas as reações químicas são lentas? Aí você vai me dizer, Carlinhos, depende. Por exemplo, eu coloquei aqui a decomposição dos plásticos. Você joga uma garrafinha de plástico na rua. Esse plástico ele vai demorar muito tempo para se decompor na natureza, né? Então é uma reação extremamente lenta. A formação da ferrugem também é uma reação lenta. Porém, a gente pode fazer com que ela fique mais rápida. Nós podemos acelerar essas reações. Da mesma forma que tem reações muito rápidas que a gente pode tentar diminuir a velocidade. No caso lá da explosão de Beirute, né, que foi um caso lamentável devido à explosão do nitrato de amônia, as explosões são reações muito rápidas. Então, nós percebemos que existem reações que são lentas, tem reações que são mais rápidas. E aí, qual é o objetivo da cinética química? O objetivo da cinética é estudar a taxa de desenvolvimento das reações. Taxa de desenvolvimento, meus queridos, é a mesma coisa que velocidade, tá? Só que a gente não vai usar o termo velocidade para não confundir com a física. Então a gente prefere usar o termo taxa de desenvolvimento ou taxa de reação, tá certo? Entender como as reações se comportam, né? Estudar a velocidade dessas reações, a taxa de desenvolvimento, quais são os fatores que interferem na velocidade de uma reação, quais são os fatores que fazem com que uma reação tenha uma taxa de desenvolvimento menor ou maior, além de possibilitar o controle dessa reação. Será que é possível a gente fazer uma reação que tem uma taxa de desenvolvimento alta, deixar ela mais lenta, deixar uma reação mais lenta? Uma reação que é muito rápida, podemos deixar ela mais lenta? Ou uma reação que é lenta, eu posso acelerar? Todos esses mecanismos, todo esse estudo da cinética química, né, a gente vai entender um pouquinho agora, tá bom? Então vamos lá. Eu vou falar taxa de desenvolvimento, em alguns momentos eu falo velocidade, mas é a mesma coisa, tá certo? Mas eu vou priorizar o termo taxa de desenvolvimento. Então vamos lá. Gente, para a gente entender um pouquinho de forma bem geral uma reação química, nós sabemos que uma reação química ela tem reagentes e produtos. Reagentes são as substâncias que vão reagir e os produtos são as substâncias formadas. Se eu colocar aqui um gráfico de uma velocidade de uma reação, eu coloquei aqui uma reação bem simples. Imagine A se transformando em B. Lembrando aqui ó, que o que está antes da seta é o reagente e o que está depois é o produto. Em um gráfico, aqui eu tenho um gráfico de quantidade, ou seja, concentração e tempo. Como é que eu vou saber quem é reagente e produto no gráfico? Pense comigo o seguinte. No instante zero, ou seja, no momento que a reação ainda vai acontecer, nós temos que a quantidade de reagente ela é máxima. Como assim, Carlinhos? A quantidade de reagente ela é máxima nesse ponto aqui, ó, no tempo zero, ou seja, a reação não começou ainda. Então, eu não tenho um produto ainda. À medida que o tempo vai passando, a quantidade de reagentes vai diminuindo e a quantidade de produtos vai aumentando. Então, por exemplo, se eu perguntasse quem é A e B aqui nessa reação, como A é o reagente é aquele que está com a curva descendo, que está diminuindo a quantidade com o tempo. Então eu posso afirmar que a curva vermelha é o meu reagente A e a curva azul é o meu produto B. Deixa eu colocar aqui até de vermelho para trocar. Aqui, ó. Tá certo? Então sempre numa reação, o reagente, à medida que o tempo vai passando, ele vai diminuindo a concentração e a quantidade de produto vai aumentando. Carlinhos, e eles ficam igual? Isso aí é outro assunto que a gente vai estar mais para frente no equilíbrio químico. Por enquanto, pensem nisso, tá? Carlinhos, se fosse uma reação, por exemplo, do tipo A formando B mais formando 2x. Se eu fosse representar no gráfico, como é que seria? Seria assim, ó. Eu vou apagar aqui para você entender direitinho. Quantos reagentes eu tenho aqui? Só um. Então, o meu gráfico ele só pode ter uma curva descendo. Então, eu posso dizer que nesse gráfico aqui, ó, o A também é o vermelho. Carlinhos, e agora eu tenho dois produtos. Eu tenho B e eu tenho 2x. Então eu vou fazer outro gráfico aqui, ó. Vou colocar um gráfico de outra cor. Vou colocar um gráfico de verde. Então você tem aqui outro gráfico, ó. Pronto.
Carlinhos, agora eu tenho dois gráficos, porque eu tenho dois produtos, tem B e tem X. Como é que eu vou saber quem é B e quem é X? Se você prestar atenção na reação aqui, ó, eu tenho 1 mol de B e eu tenho 2 mols de X. Significa o quê? Que o X está sendo formado 2 vezes mais rápido do que o B. Então, o gráfico que está mais em cima seria o X e o gráfico de baixo seria o B, tá certo? Então, quando você tiver mais de um produto, você tem que olhar para a estequiometria. Olhe para o número de mols. Quem tem mais número de mols é porque está se formando em maior quantidade. Então, o gráfico ele vai ser maior, lá para cima. Tá certo? Belezinha? Nós vamos fazer algumas questões sobre isso na aula de exercícios. Então, vamos lá. Meus queridos, teoria das colisões. Essa aqui é muito interessante. Para que uma reação aconteça, é necessário algumas condições. Nós temos aqui duas condições fundamentais. Não significa que sejam as únicas. Mas existem duas condições que são fundamentais para qualquer reação química ela poder acontecer. Vamos pensar isso como se fosse um relacionamento. Imagina que tem um cara que gosta de uma menina. Imagina que você gosta de uma pessoa. Quais são as condições básicas para esse relacionamento dar certo? Para o cara namorar. Primeiro, olha só, afinidade química entre os reagentes. Ou seja, se o rapaz gosta da menina, mas a menina não gosta dele, não vai dar em nada. Tem que os dois se gostarem. Na química é do mesmo jeito. Não adianta eu colocar um reagente que não tem afinidade por outro reagente. Tem que ser substâncias que tenham afinidades, que elas consigam reagir entre si. Beleza, Carlinhos. Os reagentes têm afinidade. Agora, o que é que adianta o cara gostar da menina e ela gostar dele se os dois não estão juntos? Estão aqui e outro lá, longe. Da mesma forma a reação. Não adianta ter um reagente, dois reagentes que tenham muita afinidade se eu não coloco eles juntos. Então, segunda condição, ó. Essas moléculas elas devem estar em contato. Eles têm que estarem juntos. Tá? Então, primeiro, tem que ter afinidade química e eles têm que ser postos em contato. Carlinhos, se eu colocar em contato as duas substâncias, só o fato de elas estarem em contato já vai significar uma reação? Não. Olha só. Além de elas terem contato, elas têm que colidirem. Tem que uma se aproximar da outra, uma colidir com a outra. Lembra do carinha e da menina? Os dois têm que estar pertinho, se abraçar bem junto. E detalhe, essa colisão, ela não pode ser de qualquer jeito. Ela tem que ser uma colisão com uma orientação favorável. Ou seja, não adianta um tá de um jeito, uma molécula tá assim e a outra tá assim, ó. Não vai dar certo. Nenhuma tá assim e outra tá assim. Elas têm que colidir de uma forma que haja o maior contato possível. Além de ter uma orientação favorável, também tem que ter uma energia suficiente para quebrar as ligações dos reagentes e formar novas ligações no produto. Então vamos lá. Tem que ter afinidade química, tem que estar em contato. Depois que estiver em contato, não basta só estar em contato, tem que colidir. E não basta só colidir, tem que colidir com uma orientação favorável e com a quantidade de energia necessária para a reação acontecer. Olha essa figurinha aqui, ó. Você tem aqui uma molécula de I2, que é o gás iodo, e uma molécula de hidrogênio. Tá vendo que aqui, ó, os dois estão em contato, mas eles não estão numa orientação favorável, então a reação não vai acontecer. Agora, quando eles estão numa orientação favorável, de forma que um consiga interagir muito bem com a outra molécula, aí sim você vai ter a formação dos produtos, beleza? Então, colisões efetivas com orientação favorável e uma energia também. Não adianta só um encostar no outro, tem que ter uma energia, tem que ter a pegada do encontro, tá bom? E isso é chamado de teoria das colisões. E dois outros conceitos muito importantes dentro da teoria de colisões é o conceito de energia de ativação e complexo ativado. O que é isso, Carlinhos? Vamos lá. Primeiro, energia de ativação eu vou representar com essa letrinha EA. Deixa eu colocar aqui o meu pincel fantástico para vocês verem. Vou colocar aqui de vermelho. A energia de ativação é a energia mínima necessária para que a reação aconteça. Então, toda reação química ela tem uma barreira de energia que precisa ser superada. Tá? No caso do palito de fósforo, se eu pegar um palito de fósforo e colocar aqui no ar, ele não vai queimar. Eu tenho que atritar, eu tenho que fornecer uma energia mínima para que os reagentes comecem a reagir e as ligações químicas dos reagentes sejam quebradas e novas ligações sejam formadas. Tá? Além disso, nós temos o conceito de complexo ativado, que foi um conceito proposto por um químico chamado Henry Eyring, tá? Também chamado de teoria do complexo ativado ou teoria do estado de transição. O que é isso? O complexo ativado é um estado intermediário entre reagente e produto. Quando a molécula está começando a reagir, as moléculas elas ainda não estão completamente formadas, o produto ainda não se formou por completo, mas é um estado de transição. Deixa eu mostrar para vocês na forma de gráfico que vai ficar mais fácil. Vamos lá. Ó, aqui eu tenho um gráfico de uma reação endotérmica. Como é que eu sei que é endotérmica? Porque a energia dos reagentes é menor do que a energia dos produtos. Nós vimos isso lá na aula de termoquímica. Se você não viu ainda, assista. Vai aparecer o card aqui indicando a aula de termoquímica, tá bom? Então vamos lá. Ó, aqui eu tenho os reagentes e aqui eu tenho o produto. Perceba o seguinte, ó, aqui eu tenho uma molécula de hidrogênio, então eu vou desenhar o hidrogênio aqui, ó, hidrogênio ligado com outro hidrogênio. Que essa molécula aqui vai reagir com a molécula de iodo, tá aqui embaixo, ó, iodo
ligado com o outro iodo. Pronto. Para que essas moléculas aqui se transformem no produto HI, gente, desculpa, ficou muito grande aqui, deixa eu ajeitar, ficou feio. Pronto, tá melhorzinho. Deixa eu só ajeitar aqui, pronto. Para que essas moléculas se transformem no produto, ou seja, para que se transforme 2 mols de HI, o que é que vai acontecer? Olha só, essa energia aqui, tá vendo essa barreira de energia aqui, ó? Para reagente virar produto, existe uma barreira de energia. Essa quantidade de energia aqui, essa barreira, é o que eu vou chamar de energia de ativação. Perceba que na energia de ativação, bem aqui no topo, eu tenho o meu complexo ativado. Tá aqui o complexo ativado, ó. O que é o complexo ativado? Você percebe que aqui, ó, nós temos o hidrogênio já quase interagindo com o iodo, mas a ligação ainda não está completamente formada. É como se fosse assim, ó, você tem reagentes, as ligações dos reagentes ainda estão se quebrando, já estão quase todas rompidas e já está quase se formando o produto, mas ainda não formou por completo, ou seja, você está no estado intermediário ali. Esse complexo ativado aqui, ele só vai se transformar em produto, as ligações vão ser realmente rompidas e vão se formar novas ligações se eu conseguir superar a energia de ativação. Então entenda uma coisa, quanto maior for a energia de ativação, quanto maior for essa barreira de energia, menor vai ser a minha velocidade, tá? Escreva isso no seu caderno, eu não coloquei aqui de propósito para você poder anotar aí. Quanto maior a energia de ativação, menor a taxa de desenvolvimento da reação, ou seja, mais lenta ela vai ser. Carlos, ensinaram a ficar com dúvida? Gente, imagine o seguinte, imagine que você é uma molécula que vai se transformar em um produto. Para você virar o produto, você vai ter que subir uma serra. Se você vai subir uma serra de 10 metros, e o seu amigo vai subir um morrinho de 1 metro, quem é que consegue subir mais rápido e chegar no outro lado? Ah, Carlinhos, o morro pequeno. Entenda então como se esse morro fosse a energia de ativação. Quanto maior a energia de ativação, maior vai ser a barreira que você vai ter que passar para virar produto, tá bom? Então, mais uma vez, quanto maior a energia de ativação, menor vai ser a taxa de desenvolvimento da reação, ou seja, mais lento ela vai ser, tá bom? Então, isso é a energia de ativação e o complexo ativado. Passou do complexo ativado, conseguiu vencer a energia de ativação, o complexo ativado vira o produto oficialmente. Joinha, tranquilo? E aqui nós temos o gráfico mostrando isso. Lembrando que isso aqui, gente, é o ΔH, é a variação de entalpia, mas eu não vou me ater muito a esses detalhes de misturar termoquímica com cinética, porque nas aulas de exercício eu vou fazer questões com vocês sobre isso aqui, tá bom? Por enquanto quero que vocês entendam o conceito de energia de ativação e complexo ativado. Belezinha? Então vamos adiante. Dito isso, a gente vai agora só terminar quais são os fatores que influenciam na taxa de desenvolvimento da reação. Ou seja, quais são os fatores que fazem com que uma reação seja mais rápida ou mais lenta. Vamos lá. Primeiro deles, gente, a natureza dos reagentes. Como assim, Carlinhos? Você entende, você concorda comigo o seguinte, para que uma molécula vire, para que uma reação aconteça, as ligações químicas dos reagentes têm que ser rompidas para se formar novas ligações no produto. Se você tem duas moléculas, uma tem muitas ligações e a outra tem pouca, qual delas vai reagir primeiro? Carlinhos, vai reagir primeiro a que tem menos ligações, que vai ser mais fácil de quebrar. Então, ó, quanto maior o número de ligações nos reagentes e mais fortes forem essas ligações, mais lento vai ser a minha reação. E por que eu coloquei natureza dos reagentes? Porque, de modo geral, não é uma regra absoluta. Compostos orgânicos são moléculas que têm muitas ligações. Então, geralmente, compostos orgânicos têm reações mais lentas. Compostos inorgânicos, que são mais simples, né, que já tem menos ligações ali, muitos deles já estão na forma iônica, eles reagem muito mais rapidamente. Mas isso não é uma regra geral, tá, gente? Não é uma regra, tipo assim, absoluta, tem exceções, tá bom? Então, segundo fator, além da natureza dos reagentes, ele tem muita ligação ou pouca, nós temos luz e eletricidade. Olha só, eu coloquei aqui algumas reações pra gente ver, ó. Olha que interessante. Se eu pegar gás hidrogênio e gás cloro e colocar para reagir, eles vão formar o cloreto de hidrogênio. Só que se eu fizer essa reação aqui no escuro, ela vai demorar muito. Então eu vou colocar aqui, ó, a taxa de desenvolvimento da reação, ou seja, a velocidade da reação vai ser baixa. Agora, se eu pego essa mesma reação e incido luz sobre ela, a velocidade dessa reação, ó, a taxa de desenvolvimento da reação, ela vai ser muito maior. Ou seja, é o que a gente chama na química de uma reação fotoquímica. São reações que são ativadas pela luz. A presença da luz faz com que a reação acelere. Carlinhos, dá outro exemplo do dia a dia. Gente, a fotossíntese. A fotossíntese é uma reação fotoquímica. Ela precisa da luz para poder acontecer. Da mesma forma que nós temos aqui, ó, gás hidrogênio e gás oxigênio. Se eu fizer essa reação aqui sem eletricidade, ela acontece de forma muito lenta. Então aqui, ó, a taxa de desenvolvimento da reação, ou seja, a velocidade. Toda vez que eu falar taxa de desenvolvimento, gente, é velocidade, tá?
é baixa. Agora, se eu aplico uma corrente elétrica, esse símbolozinho aqui horroroso que eu tentei desenhar é o símbolozinho de um trovão, de um relâmpagozinho, significa eletricidade. Se eu pegar gás hidrogênio, gás oxigênio e passar uma corrente elétrica sobre eles, a eletricidade vai fazer a reação acontecer muito mais rápido. E aí eu vou formar água muito mais rapidamente. Então aqui, ó, a taxa de desenvolvimento da reação, ela aumenta. Então a luz e a eletricidade, ela também pode influenciar. Tanto é que você já viu quando você vai comprar alguns medicamentos e ele fala assim, manter o medicamento em frasco escuro. Por quê? Porque se você colocar aquele medicamento em um frasco claro ou exposto à luz, ele vai começar a decompor. Porque provavelmente é um medicamento fotossensível, que ele se decompõe com a presença de luz. Tá bom? Show? Então beleza. Então, a natureza dos reagentes, luz e eletricidade influencia também na taxa de desenvolvimento. Próximo fator, essa figura aqui é muito bacana. Ó, aqui eu tenho duas figuras, aqui cada pontinho desse aqui, entenda como se fosse uma molécula, tá bom? Pense no seguinte, onde é que a reação vai acontecer mais rápido? Num recipiente onde eu tenho poucas moléculas ou num recipiente onde eu tenho muitas moléculas? Imagine que a gente está numa sala de aula. Se só tiver eu e você, só duas pessoas, eu e você que está assistindo numa sala, a chance de um se encontrar com o outro vai demorar muito, porque um tá aqui, o outro pode estar lá no final da sala. Então a chance de eu colidir com você para a reação acontecer, demora. Agora imagine que a sala está lotada, tem 40 pessoas na sala. Qual é a chance de um colidir com o outro? Não é maior? Cara, nem faz sentido, é maior. Então, concentração influencia. Quanto maior a concentração dos reagentes, maior é a velocidade. Então olha aqui, ó, próximo fator. Quanto maior a concentração, maior a velocidade, ou seja, maior a taxa de desenvolvimento da reação. Outro fator, a pressão. Você concorda comigo que quando eu aumento a pressão, eu diminuo o volume? Imagina que a gente está tudo longe, nós somos moléculas e estamos longe. Se eu aumentar a pressão do sistema, eu vou diminuir o volume. Se eu diminuir o volume, essas moléculas vão se aproximar mais ainda. Então a chance de uma colidir com a outra e acontecer uma reação é maior. Então, olha só, quanto maior a pressão, maior vai ser a velocidade da reação. Porém, isso aqui merece uma observação muito grande. Qual é? A pressão, ela só vai influenciar a reação se os reagentes estiverem no estado gasoso. Escreva isso no seu caderno. A pressão, ela não vai influenciar quando o reagente for sólido ou líquido. Ela só vai influenciar quando o reagente for gasoso, porque os gases, eles são mais sensíveis a variações de pressão, tá bom? Inclusive na aula de termoquímica a gente fala isso também. Veja lá no canal. Então, concentração, pressão e o último fator, temperatura. Gente, temperatura não é o grau de agitação das moléculas, né? Não é o grau de agitação das moléculas? Então, quanto maior a temperatura, mais essas moléculas vão se agitar. Se elas estão se agitando, doideira, é muito mais fácil uma molécula colidir com a outra, porque elas estão muito agitadas. Então, quando eu aumento a temperatura, eu também aumento a velocidade. É por isso que a gente bota os alimentos dentro da geladeira. Por quê? Porque não é que a reação vai parar, o alimento não vai estragar. A reação vai continuar acontecendo, só que numa velocidade mais baixa. Então, eu consigo preservar um alimento por mais tempo em temperaturas mais baixas, tá bom? E o último fator, que esse aqui é um dos mais interessantes, é a superfície de contato. O que é a superfície de contato? É a área de determinado reagente que está realmente exposta. É a área da substância do reagente que realmente vai reagir. Pensa comigo o seguinte, ó. Eu tenho aqui um bloco de rocha. Essa rocha aqui tem 2 cm por 2 cm, ou seja, ela tem uma área de 4 centímetros cúbicos. Como ela tem 6 lados, 6 faces, 6 vezes 4, eu vou ter aqui uma área total de 24 centímetros. Então essa rocha, se for acontecer uma reação, quando a água encostar nessa rocha, por exemplo, eu vou ter 24 centímetros de superfície para a reação acontecer. A reação vai acontecer nessa superfície. Agora, se eu pegar essa rocha e quebrar essa rocha em pedaços menores, ó, eu coloquei aqui pedacinhos de 1 centímetro. Aí, ó, 1 centímetro vezes 1 centímetro, 1 centímetro quadrado. Só que aí, ó, cada cubinho desse tem 6 faces. Então, 6 vezes 1, 6. Só que eu quebrei em 8 cubinhos diferentes. Então, seria 8 vezes 6, 48. Tá vendo? Quanto mais eu quebrar essa pedra, maior vai ser a superfície de contato. Não é o tamanho, é a área que vai estar exposta à reação. Porque eu quebrei essa pedra em pedaços menores. Então, cada pedacinho desse vai reagir. Então, tá vendo que eu aumentei a superfície de contato? Outro exemplo, ó. No caso do açúcar, no caso não só do açúcar, do sonrisal. Se eu pegar um pedaço de açúcar grande, a reação só vai acontecer nesses lados. Agora, se eu pegar o açúcar e quebrar o bloco de açúcar em pedaços menores, eu vou aumentar a superfície de contato. Da mesma forma é o sonrisal. Todo mundo aqui já viu o exemplo clássico do sonrisal. Se você pegar um sonrisal inteiro e colocar para dissolver, cronometre o tempo. Isso é uma prática que a gente faz no laboratório. Com certeza eu vou fazer com vocês quando a gente estiver na escola de novo, né? Se você pegar um sonrisal inteiro e colocar para dissolver, olha o tempo. Agora pegue o sonrisal e quebre ele, deixe ele todo trituradinho em pó.
ele vai dissolver muito mais rapidamente. Por quê? Porque quanto maior a superfície de contato, maior a taxa de velocidade de reação. Tá bom? Para encerrar, pense no exemplo de um prego também. O que é que enferruja mais rápido? Um prego ou uma palha de aço? Olha o prego. Imagina que o meu dedo é um prego. O prego, a formação da ferrugem, a reação ela vai acontecer nessa superfície aqui, ó. Aqui e aqui. Agora, numa palha de aço, a reação pode acontecer por aqui, por aqui, por aqui, por aqui por dentro. Tá vendo? Uma palha de aço tem uma superfície de contato maior. Existem mais áreas expostas para a reação acontecer. Tá bom? Então, superfície de contato, quanto maior ela for, maior a taxa de desenvolvimento da reação. Meus queridos, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma aula simples, foi uma aula de introdução aos conceitos da cinética, tá? Vai ter um vídeo também só com exercício dessa aula aqui. Então assista a aula e depois olhe a aula de exercícios para você ficar bem reforçado. E nas próximas aulas a gente vai falar sobre catalisadores e sobre as velocidades. Já vamos começar a fazer umas continhas de velocidade de reação, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.